Eu não sei por que concordei com aquilo. Talvez fosse o nervosismo da prova no dia seguinte ou a pressão do grupo. Mas lá estávamos nós, no banheiro feminino do terceiro andar, quase à meia-noite. A escola estava silenciosa demais e o eco dos nossos passos parecia mais alto do que deveria. A ideia era simples, pelo menos na teoria: invocar o espírito do espelho. Todo mundo já tinha ouvido falar da lenda, mas ninguém acreditava de verdade, até aquela noite. Aqui diz que a gente precisa desenhar isso no espelho, disse a Júlia, mostrando uma foto do símbolo no celular. Era um círculo com linhas e curvas cruzando no centro, como uma assinatura feita às pressas. Ela pegou o batom da mochila e começou a desenhar. O som do batom deslizando no vidro parecia alto demais, quase como um chiado. O Gabriel ria, mas dava para ver que ele estava desconfortável. Isso é besteira. Vocês sabem que é só uma história, né? Apesar do tom despreocupado, ele se afastou do espelho quando o desenho ficou pronto. Tá com medo, Gabriel? A Fernanda provocou, mas a risada dela saiu meio forçada. Eu não disse nada, só fiquei olhando o reflexo no espelho. Não sei explicar, mas algo parecia errado. O reflexo não parecia exatamente igual ao que estava na nossa frente. A última coisa, disse a Júlia, segurando o celular como se fosse um guia. Apaguem as luzes. Ninguém queria ser o primeiro, então eu fui. Girei o interruptor e o banheiro mergulhou em escuridão. Por um segundo, tudo ficou silencioso, mas logo ouvimos aquele som estranho. Era como um sussurro, baixo e distante, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Quem está fazendo isso? Sussurrou a Fernanda, mas ninguém respondeu. Quando a Júlia acendeu a lanterna do celular, os reflexos ainda estavam lá, mas diferentes. Os nossos rostos tinham expressões que não combinavam com o que sentíamos. A Fernanda estava sorrindo, mas eu sabia que ela estava apavorada. O Gabriel estava de olhos fechados no reflexo, mas na nossa frente os olhos dele estavam arregalados. Isso não é normal, ele murmurou, andando para trás. Foi então que vimos. As figuras nos reflexos começaram a se mover por conta própria. Primeiro devagar, como se estivessem nos analisando. Depois mais rápido. A minha imagem no espelho levantou a mão, mas eu não tinha me mexido. Ela encostou no vidro e foi como se uma barreira invisível tivesse se quebrado. O espelho rachou, mas não quebrou completamente. O som foi alto, como vidro arranhado por unhas. E então veio o pior. Uma mão, não, uma garra começou a sair pela rachadura, como se alguém estivesse tentando atravessar. Gritei, mas o som ficou preso na garganta. Fernanda tentou correr para a porta, mas ela estava trancada. Júlia tremia, a lanterna do celular tremulando, criando sombras que pareciam dançar na parede. O reflexo de Gabriel sorriu, um sorriso largo, impossível, que parecia rasgar o rosto dele. Vocês abriram a porta. Agora ela vai passar. Eu não sei quem era ela, mas naquele momento percebi que não estávamos mais sozinhos. O sussurro virou um grito e algo enorme e sem forma começou a sair do espelho. E então as luzes piscaram e apagaram de vez. As luzes se apagaram e o banheiro mergulhou em uma escuridão opressora. Só conseguíamos ouvir o som daquilo que saiu do espelho, um ruído gutural, como se estivesse respirando perto demais. Fernanda chorava baixinho, Júlia estava imóvel e Gabriel murmurava algo que parecia uma oração, mas soava mais como um lamento. Tateei pelo chão, tentando encontrar alguma coisa que pudesse nos ajudar. Foi quando senti uma brisa fria passando pelo meu rosto, mas o banheiro não tinha janelas abertas. A coisa estava perto. Congelei, sem coragem de me mover. Por favor, deixa a gente ir embora, implorei, a voz quase falhando. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, como se o próprio ar tivesse parado de se mover. Então uma voz ecoou, baixa, distorcida, mas claramente feminina. Vocês não deveriam ter chamado por mim. Um barulho de estilhaço explodiu atrás de nós.
Quando as luzes piscavam novamente, o espelho estava completamente quebrado, mas o reflexo continuava lá. Só que não éramos mais nós. As figuras no espelho estavam sorrindo de forma sinistra, como se soubessem algo que nós não sabíamos. A porta destrancou sozinha com um estalo. Fernanda foi a primeira a correr, gritando por socorro. Júlia e Gabriel a seguiram, mas eu fiquei parada, hipnotizada pelo que vi no espelho. A minha imagem continuava me olhando, mas havia algo diferente nos olhos dela, como se não fossem mais meus. Quando finalmente me virei para correr, ouvi a voz novamente, sussurrando ao meu ouvido: "Eu não vou embora. Você me chamou, e agora eu faço parte de você." Saí correndo, tentando afastar aquela frase da minha mente, mas o eco dela me perseguiu até em casa. Naquela noite, quando olhei para o espelho do meu quarto, a rachadura estava lá, exatamente como no banheiro. E o sorriso ainda me encarava. Eu nunca devia ter ficado na escola depois do horário. Mas sabe como é? Às vezes a gente faz umas besteiras por quem a gente gosta. A Júlia, ela era diferente, sabe? Aqueles olhos, aquele sorriso meio tímido. Ela tinha aceitado me encontrar ali depois do último sinal, e eu não podia perder essa chance. O plano era simples: esperar o turno acabar, fugir para os fundos da escola e matar tempo até a Júlia aparecer. O sol já estava se pondo quando me joguei num daqueles bancos enferrujados perto da quadra. Era meu lugar favorito para ficar sozinho, e com o celular na mão, o tempo voava. Mas aí veio o cansaço. O feed já não parecia tão interessante. Os olhos pesavam. E antes que eu percebesse, tinha apagado ali mesmo no banco. Acordei de repente com aquela sensação estranha, como se alguém estivesse me observando. O silêncio era absoluto, mais pesado do que o normal. Olhei para o celular. 00:30. Droga, murmurei, esfregando os olhos. A escola inteira parecia diferente. Mesmo na penumbra, dava para notar que os corredores estavam errados. As paredes pareciam mais estreitas. O chão rangia de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes. Levantei do banco e fui em direção ao corredor principal. Tudo estava deserto, como esperado, mas havia uma luz fraca piscando no fim do corredor, como se uma sala ainda estivesse aberta. Curioso, ou idiota, sei lá, decidi ir até lá. "Júlia!" Minha voz ecoou, mas ninguém respondeu. Quando me aproximei, percebi que era a sala de história. A porta estava aberta, balançando levemente, como se tivesse acabado de ser empurrada. Meu coração disparou, mas algo me puxava para dentro. Entrei devagar, e lá estava ela, Júlia, sentada na última carteira, olhando pela janela. "Você me assustou!" Falei rindo nervoso. Ela não respondeu. Não virou, só continuou olhando para fora. A luz fraca da lâmpada fazia as sombras dançarem no rosto dela. Algo parecia errado, mas antes que eu pudesse sair, ela sussurrou algo. "Você também ouviu?" "Ouviu o quê?" Perguntei, a garganta seca. Ela finalmente virou o rosto, e naquele momento eu queria nunca ter ficado. O rosto dela estava vazio. Não tinha olhos, boca, nada. Só uma pele lisa e pálida. Eu cambaleei para trás e a porta da sala bateu com força, sozinha. Antes que eu pudesse gritar, ouvi passos pesados vindo pelo corredor. Não estavam apressados, mas eram firmes, ritmados, cada vez mais perto. Olhei em volta, desesperado, mas a sala parecia muito maior do que antes, com sombras que se mexiam nas paredes, me cercando. "Felipe!" A voz veio dos passos, grave, arrastada. "Você não devia estar aqui." Naquele momento, as luzes apagaram completamente e eu ouvi mais vozes, muitas, sussurrando meu nome de todos os cantos. A escuridão tomou conta da sala, mas o som das vozes parecia estar em todo lugar, próximo demais. Elas sussurravam meu nome com uma intimidade assustadora, como se soubessem algo sobre mim que nem eu mesmo sabia.
Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. E o ar ao meu redor ficou pesado, como se o espaço estivesse me esmagando. De repente, as vozes cessaram. O silêncio absoluto voltou. E por um momento, achei que aquilo fosse um alívio. Mas não era. Ouvi o barulho de algo se arrastando no chão, vindo de trás de mim. Algo lento, pesado. Girei na direção do som, mas não conseguia enxergar nada, só o breu. E então, um cheiro forte de ferrugem e podridão invadiu minhas narinas. Era insuportável, como se eu estivesse preso em um quarto cheio de coisas mortas. Você entrou onde não devia. A voz grave ecoou novamente, mas dessa vez estava perto. Tão perto que parecia estar sussurrando direto no meu ouvido. Corri. Não pensei, não olhei para trás. Simplesmente corri. Saí da sala tropeçando, batendo nos móveis, mas o corredor não era mais o mesmo. Ele parecia interminável, como se eu estivesse correndo no lugar. As paredes agora estavam cobertas de marcas de mãos ensanguentadas que surgiam lentamente, como se fossem feitas enquanto eu passava. Olhei para o final do corredor e vi a saída da escola. A porta estava entreaberta, uma luz fraca do lado de fora. Aquilo me deu uma esperança insana e eu corri mais rápido, mas, quando estava prestes a alcançá-la, algo agarrou meu tornozelo. Caí no chão, raspando o rosto no piso frio. Quando olhei para trás, vi uma mão saindo de uma rachadura na parede. Não era uma mão humana, era ossuda, cinzenta, com unhas longas e negras. Ela me puxava com uma força impossível. Gritei, chutei, mas parecia inútil. Você nunca vai sair, disse a voz novamente. Agora você faz parte dela. Antes que eu pudesse reagir, as luzes no corredor começaram a piscar. A cada piscada, eu via mais coisas saindo das paredes. Mãos, rostos sem traços, corpos retorcidos que se arrastavam em minha direção, emitindo gemidos de dor e desespero. Quando as luzes se apagaram de vez, senti algo encostando no meu rosto. Não sei o que era, mas era gelado, molhado e pulsante, como se estivesse vivo. Minha visão ficou turva, e o último som que ouvi foi o da porta da escola se fechando com um estrondo. Quando acordei, se é que acordei, estava de volta à sala de história. Mas não era a mesma. Tudo estava coberto de poeira e teias de aranha, como se ninguém tivesse entrado ali há décadas. Olhei para o espelho quebrado ao fundo da sala e vi o meu reflexo. Mas ele não era mais meu. Era como o rosto da Júlia naquela noite. Vazio, sem olhos, sem boca. E então entendi. Eu nunca mais sairia daquela escola. Ela me tinha agora, como tinha todos os outros. Eu nem sei como fui parar na detenção daquela vez. Talvez tenha sido a minha boca grande ou a forma como sempre dou uma resposta atravessada quando acho que tenho razão. De qualquer forma, lá estava eu, na sala de leitura do Colégio Laranjeiras do Sul, cumprindo minha punição. Era final de tarde e a professora responsável saiu dizendo que precisava ir a uma reunião. Fica aqui até às 7, Camila. Sem gracinhas. Foram as últimas palavras dela antes de bater a porta e me deixar sozinha. A sala de leitura era um lugar curioso. As estantes eram altas, quase tocando o teto, cheias de livros velhos que pareciam não ser lidos há séculos. O cheiro de papel mofado, misturado ao de madeira encerada, era sufocante. Sentada na última mesa, comecei a rabiscar meus deveres, tentando ignorar a sensação de estar sendo observada. As horas passaram devagar e o silêncio da sala começou a pesar. Eu tinha certeza de que estava sozinha, mas às vezes parecia ouvir algo. Um sussurro, talvez. Ou o som de páginas virando sozinhas. Sacudi a cabeça, rindo de mim mesma. É só o vento, murmurei, embora as janelas estivessem todas fechadas. Foi quando ouvi o barulho.
Não um sussurro, não um som suave, mas algo alto e repentino, como se algo pesado tivesse caído no corredor do lado de fora. Um estrondo que fez o chão tremer levemente. Meu coração disparou. Alguém aí? Minha voz saiu hesitante, quase um sussurro. Silêncio. Levantei devagar, empurrando a cadeira que rangeu alto no ambiente vazio. A porta da sala de leitura estava entreaberta e o corredor do lado de fora parecia mais escuro do que deveria. Com passos curtos, me aproximei da porta. O som dos meus sapatos ecoava de um jeito estranho, como se o lugar fosse maior do que realmente era. Quando finalmente espreitei pelo corredor, não vi nada, nenhuma alma viva, mas havia algo no chão, próximo à entrada do banheiro feminino. Era um livro, só que não era um dos livros comuns da sala de leitura. A capa era de couro grosso e desgastado, sem título, e as bordas das páginas estavam manchadas de vermelho. Isso não estava aqui antes, murmurei, engolindo em seco. Peguei o livro com cuidado, sentindo o peso dele em minhas mãos. Quando o abri, as páginas estavam preenchidas com uma escrita estranha. Símbolos que eu nunca tinha visto antes, como se fossem de um idioma esquecido. De repente, ouvi outro barulho, mais próximo dessa vez. Era como o som de passos, mas algo estava errado. Os passos eram arrastados, irregulares, como se alguém estivesse mancando. "Tem alguém aí?" Perguntei de novo, mas me arrependi no segundo seguinte. As luzes do corredor começaram a piscar e eu senti um calafrio subir pela espinha. O som dos passos parou. Eu sabia que não estava mais sozinha. Quando olhei novamente para o livro, os símbolos nas páginas começaram a se mover, como se estivessem vivos. Uma palavra, clara e perturbadora, começou a se formar no meio da página. Camila. Foi quando ouvi uma respiração pesada vinda do corredor. Algo enorme estava lá, escondido nas sombras. Não sei como, mas eu sabia que aquilo estava me chamando. E o pior, eu senti vontade de ir. O som da respiração pesada se aproximava lentamente, ressoando como um eco, como se o próprio corredor estivesse amplificando aquele ruído aterrorizante. Meu corpo inteiro tremia, mas algo dentro de mim parecia me forçar a continuar olhando para o corredor escuro. A luz do corredor piscava de novo, revelando por um breve instante uma silhueta grotesca. Era alta, muito mais alta do que qualquer ser humano, com braços longos e desproporcionais que quase tocavam o chão. A cabeça parecia inclinada para um lado, como se o pescoço estivesse quebrado. Mas o pior eram os olhos, ou o que eu achava que eram olhos. 2 pontos vermelhos brilhantes me encaravam no escuro, fixos em mim. Voltei correndo para dentro da sala de leitura e bati a porta, trancando-a com as mãos trêmulas. Meu coração estava tão acelerado que parecia prestes a explodir. Encostei a testa na madeira da porta, tentando me convencer de que aquilo era algum tipo de delírio causado pelo cansaço. Mas então, algo bateu na porta. 1, 2, 3 vezes. Lentamente, com força. Não parecia uma mão, mas algo pesado, como se fossem garras arranhando a madeira. "O que você quer?" Gritei sem nem pensar, minha voz saindo rouca e desesperada. O silêncio respondeu. Por um momento, achei que aquilo tinha ido embora, mas então ouvi o som, um arranhar, mas não na porta, nas paredes, como se aquela coisa estivesse escalando a lateral da sala de leitura. Olhei ao redor, procurando algo para me proteger, mas a sala parecia ainda mais sufocante. As estantes agora pareciam mais altas, e os livros, que antes estavam silenciosos, começaram a emitir pequenos estalos, como se as páginas estivessem sendo viradas rapidamente por mãos invisíveis. E então, ouvi um som vindo de cima. Algo se movia pelo teto, arranhando as vigas de madeira. O peso daquela coisa fazia o teto ranger, como se fosse ceder a qualquer momento.
A sala ficou mais fria e uma corrente de ar gélido passou por mim, fazendo meu corpo inteiro se arrepiar. Olhei novamente para o livro estranho, que agora estava no meio da mesa, aberto em uma nova página. Desta vez, não havia símbolos estranhos. Havia uma frase clara, escrita com uma caligrafia tortuosa. Abra a porta e me deixe entrar. Eu me afastei, mas algo começou a mudar ao meu redor. As estantes começaram a se mover, como se estivessem inclinando em minha direção. Os livros começaram a cair, um a um, mas não de forma aleatória. Eles caíam, formando um círculo ao meu redor, como se estivessem me prendendo ali. O som no teto parou, mas não era um alívio. Um silêncio profundo tomou conta da sala e, em seguida, ouvi um sussurro. Baixo, quase inaudível, mas inconfundível. Camila, você não pode fugir. A porta da sala de leitura começou a tremer e as batidas ficaram mais intensas. Agora, parecia que a coisa lá fora estava tentando arrombá-la. Mas eu não conseguia me mover. Era como se algo estivesse me prendendo ao chão, como se aquele círculo de livros tivesse algum tipo de poder. A luz piscou dentro da sala e, por um momento, vi algo refletido na janela. Era a mesma criatura do corredor, mas agora estava sorrindo. Ou pelo menos eu achava que era um sorriso. Uma fileira de dentes afiados brilhava na escuridão enquanto ela me observava do outro lado do vidro. E então, como se o tempo tivesse parado, ouvi o som da tranca da porta girando sozinha. A maçaneta começou a se mover e a porta abriu com um rangido lento, e lá estava ela. Aquela coisa enorme, deformada, se arrastando para dentro da sala, preenchendo o espaço com sua presença opressora. E pela primeira vez, eu soube com certeza, não estava sozinha. A criatura entrou lentamente, suas garras arranhando o chão de madeira, emitindo um som que parecia ecoar diretamente na minha mente. Mas, em vez de me atacar, ela parou no centro do círculo de livros. De sua boca disforme saiu um som estranho, como se estivesse entoando um cântico. Os livros ao meu redor começaram a se mover, flutuando no ar, enquanto as páginas se viravam sozinhas freneticamente. As palavras e símbolos nas páginas brilhavam com um tom avermelhado e uma sensação de calor sufocante tomou conta da sala. A criatura ergueu uma de suas mãos deformadas e apontou diretamente para mim, como se estivesse invocando algo. De repente, senti meu corpo ser puxado para o chão, como se mãos invisíveis estivessem me segurando. Meu corpo tremia incontrolavelmente enquanto uma dor lancinante atravessava minha cabeça, como se algo estivesse tentando invadir minha mente. As palavras começaram a aparecer em minha pele, símbolos iguais aos do livro. Elas brilhavam e queimavam e eu gritava, mas ninguém poderia me ouvir. Foi quando percebi. A criatura não estava me atacando. Ela estava me usando, me transformando em algo, completando um tipo de ritual. A última coisa que lembro foi a sala inteira escurecendo, o som do cântico aumentando, até que minha cabeça parecesse prestes a explodir. Quando perdi a consciência, sabia que algo tinha sido despertado, algo que não deveria existir. Acordei dias depois em um quarto de hospital. Estava amarrada à cama, com um tubo no nariz e uma enfermeira me observando com cautela. Meus pais estavam sentados no canto, pálidos e assustados. Ela está acordada, a enfermeira disse em voz baixa, mas o olhar dela era de puro medo. Tentei falar, mas minha garganta estava seca e a única coisa que consegui fazer foi olhar para minhas mãos. Elas estavam limpas, mas eu sabia o que tinha visto. As palavras e os símbolos ainda estavam gravados em mim, não na carne, mas na memória. Eles disseram que me encontraram na sala de leitura, sozinha, murmurando coisas incompreensíveis enquanto segurava um livro que ninguém conseguiu abrir desde então. Disseram que eu estava com o olhar vazio, como se estivesse em transe. Agora estou presa aqui, em um hospital psiquiátrico. Eles acham que enlouqueci. Me deram remédios,
Tentaram fazer com que eu explicasse o que aconteceu, mas ninguém acreditaria em mim. Mas eu sei a verdade. A cada noite ouço os sussurros novamente. Eles vêm das paredes, das sombras. Não sei quanto tempo vou conseguir resistir, mas sinto que algo dentro de mim mudou. Eu trouxe algo de volta daquela sala, e quando estiver pronta, ela vai querer sair.